Paz e bem. Este conteúdo foi tirado do livro de São Boaventura, capítulo 2. O próprio Cristo era o único guia de Francisco, e um dia passando em frente à igrejinha de São Damião, que estava prestes a ruir, sentiu-se atraído e a entrar e a rezar, e de joelhos, com os olhos cheios de lágrimas. Ao contemplar a cruz, ele ouviu uma voz, que falou com ele 3 vezes. Francisco, vai e restaura minha igreja. Vês que ela está em ruína? Francisco encontrava sozinho e ficou com muito medo ao ouvir aquela voz. Mas aquela voz penetrou em seu coração e ele, delirando, caiu em êxtase. Por fim, voltou a si e colocou em execução. Porém, mais tarde Francisco entenderia que se tratava de uma reconstrução espiritual. E Francisco, levantando, enchendo de coragem, foi na loja do pai, pegou rolos de tecido junto com seu cavalo e vendeu, oferecendo então a um sacerdote próximo para restaurar a igreja de São Damião. Porém, o sacerdote, sabendo a família que Francisco vinha, não aceitou o dinheiro. Francisco, com um total desprezo, jogou o dinheiro no canto, ficando assim coberto de poeira. E Francisco ficou muito pouco tempo com este sacerdote, pois o pai, sabendo onde Francisco estava, foi procurá-lo, e Francisco saiu desesperado e escondeu-se em uma caverna secreta. Ficou ali vários dias, pedindo que Deus desse coragem e força para ele. E Francisco sentiu-se repleto, cheio de felicidade, e voltou a enfrentar seu pai. Assim, entrando em Assis, foi coberto de insultos, lamas, pedras, mas Francisco sentia-se feliz em ser injuriado por causa do Evangelho. O pai, correndo em sua direção, arrastando ele, levou e jogou numa prisão. E Francisco repetia baixinho: bem-aventurados os que sofrem perseguições por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. Aproveitando uma viagem que o marido fizera, a mãe soltou o filho da prisão. Francisco voltou para o seu mundo de silêncio. Enquanto o pai voltara para casa, repreendeu a esposa e foi atrás de Francisco. Francisco, então, resolveu enfrentar a fúria do pai. Alcançando o pai, disse: não tenho medo nem das pancadas e nem da prisão, pois, solenemente, por amor de Cristo, estou disposto a enfrentar alegremente todas as provações. Vendo que não conseguia trazê-lo de volta, o pai conseguiu o dinheiro de volta que estava jogado na igreja, coberto de pó. Mesmo assim, o pai levou Francisco até os bispos local. E o pai, então, joga Francisco na frente do bispo, querendo que Francisco deixe toda a sua herança, tudo que ele tinha, e devolva tudo que ele tem. Francisco, um total abandono, diz que o pai pode ficar com tudo, deserdar ele. No entanto, também tira a roupa, ficando assim nu na frente do pai e na frente do bispo. Então disse ao pai: até agora chamei-te de meu pai, mas de agora em diante posso dizer sem qualquer reserva: Pai nosso que estais no céu, pois foi a ele que confiei o meu tesouro e nele depositei a minha fé. O bispo, que era um grande santo e muito digno, chorava de admiração ao ver os excessos do amor de Deus em Francisco. Levantou, abraçou, envolveu num manto, ordenando que trouxeram algumas roupas para cobri-lo. Deram-lhe um pobre manto que permitia a um dos camponeses a serviço do bispo. Francisco recebeu, agradeceu e depois, havendo encontrado um pedaço de giz no caminho, traçou uma cruz sobre o peito muito expressiva. Agora Francisco, livre de todos os bens terrenos, assim como desejava seu coração, abandonado no Espírito Santo, deixou a cidade de Natal. Ficou na solidão, só, para ouvir as revelações secretas de Deus.
na floresta alegre cantava e entoava hinos de louvores. Quando 2 ladrões surgiram, caíram sobre ele, ameaçando, perguntava quem era ele. Ele falou: sou o arauto do grande rei. Bateram nele e lançaram ele numa floresta, dizendo: fica aí, miserável arauto de Deus. Francisco esperou os ladrões ir embora. Saiu mais alegre ainda, com mais ânimo ainda, e cantava mais canções de honra ao Senhor. E um dia Francisco foi ao mosteiro, porém ali ninguém deu atenção. Então ele decidiu viver no leprosário com os leprosos. Ali ele lavava as feridas, cobria de beijo, tirava aonde tinha pus, em uma devoção que chegava mesmo a beijar as chagas purulentas. E um dia, Francisco, voltando do mosteiro, entre outras tantas curas que Francisco já havia feito, esta é digna de relembrar. Francisco encontrou um homem que já não tinha a face, mas o humilde homem de Deus não permitiu que Francisco beijasse ele, e nem os pés dele. Mas Francisco, admirável com o seu carinho e seu amor, tocou-lhe na face, e imediatamente a doença desapareceu. Humilde, capaz de um beijo tão caridoso, ou um poder que pertencia num milagre tão espantoso. E Francisco pedia esmola em todos os lugares, até mesmo aonde era antigamente os seus amigos, sem nenhum pudor, sem nenhuma vergonha. Assim, ele conseguiu terminar de restaurar a igrejinha de São Damião, no qual, depois, ele andando, encontrou uma velha igreja dedicada à Virgem Maria de Deus, abandonada e sem ninguém que cuidasse dela. Francisco era um grande devoto de Maria, Senhora do Mundo, e quando viu a igreja naquele desamparo, começou a morar aí permanentemente, a fim de poder restaurá-la. E foi agraciado com a visita frequentemente dos anjos. Os santos anjos vinham à igreja junto com Francisco e confortava em suas orações. Dos frades menores, por inspiração de Deus, e foi a divina providência que o fez restaurar 3 igrejas antes de fundar a ordem e começar a pregar o Evangelho. Isto significa que ele progrediu desde as coisas materiais em direção às realizações com as espirituais. O conteúdo desse canal não tem nenhum propósito de debater religião. Aqui nós encerramos o 2º capítulo, logo vem o 3º. E se você gostou do vídeo, se inscreva no canal. Paz e bem, até a próxima.